Olá você, seja muito bem-vindo a esta edição especial do podcast Deus Ouve Elas. Diferentemente das nossas conversas a quatro, hoje seremos apenas você e eu, enquanto aguardamos a nova temporada do nosso podcast. Sendo assim, eu, Losane Winter, separei para compartilhar com você a meditação O que posso dar a Jesus, do devocional Deus me vê. Bora lá? Certo ano, os responsáveis pela decoração do Natal na igreja deram a cada pessoa uma etiqueta vermelha ou verde em vez dos tradicionais enfeites. Num dos lados de cada etiqueta, as pessoas deveriam escrever qual presente gostariam de receber de Jesus. No outro, deveriam indicar qual presente que dariam ao aniversariante. Se você recebesse uma etiqueta dessas, qual presente você pediria e qual ofereceria? A Bíblia nos dá muitas sugestões. Deus promete suprir todas as nossas necessidades. Então, poderíamos pedir um novo emprego, ajuda para superar os problemas financeiros, cura física ou a restauração de um relacionamento. Talvez estejamos nos questionando sobre quais são os dons espirituais que melhor nos capacitariam a servir a Deus. Muitos deles estão descritos em Romanos 12 e 1 Coríntios 12. Ou talvez desejamos demonstrar mais do fruto do Espírito descrito em Gálatas 5, 22 e 23. Sermos mais amorosas, pacíficas, pacientes, amáveis, bondosas, fiéis, mansas e com autocontrole. Contudo, o presente mais importante que podemos receber de Deus é a dádiva do seu Filho, nosso Salvador, e por meio dele o perdão, a restauração e a promessa de vida eterna. E o presente mais significativo que podemos dar a Deus é entregar o nosso coração a Jesus. Então, nada de novo, não é mesmo? E talvez você até estranhe a escolha desse texto, já que o Natal passou e o Ano Novo já começou. No entanto, eu gostaria de ressaltar que o Natal é uma pessoa, Jesus. Logo, ele não está restrito à data que celebramos, mas sim à nossa jornada de fé com ele. Pois natais vêm e vão, mas a presença de Jesus conosco, o nosso relacionamento com ele, a nossa comunhão devem permanecer, pois isso é o que faz e fará diferença em nossa vida e em nossos dias. Diante disso, voltando ao nosso título, O que posso dar a Jesus? Eu convido você a fazer uma pausa e pensar comigo. O que tenho recebido do Senhor e o que tenho dado a Ele? Pois a bênção do Senhor sobre nós não está enclausurada em uma data, assim como as nossas necessidades, sejam elas de natureza material, física, emocional ou espiritual, também não estão restritas a uma determinada época do ano. Aliás, muitas delas são desafios que enfrentamos diariamente. Então, enquanto pensamos juntas, eu gostaria de ler com você alguns versículos do Salmo 103, pois eu acredito que ele despertará o nosso coração de uma maneira muito especial para esse tempo. Pois a declaração que a gente encontra nesse salmo reforça a meditação que nós acabamos de ler, ao mesmo tempo que nos oferece uma resposta à pergunta: o que posso dar a Jesus hoje? Bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades,
quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Eu devo confessar aqui que esse é um dos meus salmos favoritos, pois a despeito de qualquer coisa que eu possa estar enfrentando em determinado momento, ele me traz uma orientação muito segura, que não está baseada nos meus momentos, nem tampouco nas minhas emoções ou pensamentos, mas está baseada na pessoa de Deus, no caráter de Deus. Então, quando eu vejo esse primeiro versículo, Davi ordenando a própria alma para bendizer ao Senhor com tudo que há nele, a gente pode perceber essa evocação da soberania do Senhor sobre ele, sobre aquilo que naquele momento o está circundando, seja fora ou dentro dele. E essa declaração que ele faz é algo muito interessante, porque ela não é baseada em relatos, ela é fundamentada na experiência pessoal do salmista. Quando a gente lê os 22 versículos que fazem parte desse salmo, isso fica muito claro, porque a gente consegue compreender as razões pelas quais Davi ordena a própria alma a bendizer o Senhor, porque a lista que ele traz sobre as experiências vivenciadas, a provisão de Deus trazida sobre a vida dele de uma maneira muito pessoal, realmente dá a ele essa segurança de chegar para a alma dele e falar assim, mas espera aí, você não tem que estar assim, porque o Senhor, Ele é isso, Ele é, e Ele faz. Então como que eu poderia dizer, esse fundamentar essa convicção de Deus, de que Deus é sobre ele, é algo tremendo, quando a gente pode, diante das circunstâncias que a gente enfrenta, realmente poder dizer, não, minha alma, você deve bendizer ao Senhor por isso e por aquilo, né? Por aquilo que Deus já fez por você, por algo que Ele já trouxe à sua vida, por tantas coisas que você já usufruiu da parte do Senhor. Ele já foi fiel tantas vezes com você, porque Ele falharia agora? Se você se lembra, na primeira temporada do Deus Ouve Elas, a gente conversou muito sobre erigir altares na nossa jornada de oração, durante esses períodos que a gente se coloca diante do Senhor com as nossas petições e etc e tal, porque na verdade é nesses altares que a gente volta ao vislumbrar, ao reconhecer o cuidado de Deus, a provisão de Deus, as respostas dele. É para esses altares que a gente volta para nos encorajar diante de alguns desafios, de alguns novos desafios que a gente enfrenta, exatamente nessa convicção: o Senhor já fez, por que Ele não fará novamente? Né? Então, quando a gente olha, na minha concepção, quando eu olho o Salmo 103, eu vejo uma lista desses altares erigidos por Davi ao longo da sua jornada, ao longo do seu relacionamento com Deus. E esses altares são verdadeiros memoriais de adoração e gratidão a Deus. A gente pode perceber que, independentemente da situação, ele está afirmando que Deus é
acima da situação que ele está vivenciando. Deus é soberano, Deus prevalece, Deus prevalece a despeito de qualquer infortúnio ou situação que realmente ele está ali encarando, e ao mesmo tempo encorajando a própria alma a não desfalecer diante de tamanhos desafios. Diante de tamanhos desafios. Isso é tremendo. Então, trazer algo que Davi faz aqui com muita propriedade, é trazer a lembrança dele, a fidelidade de Deus, a pessoa e quem Deus é. Então aqui a gente tem uma excelente dica, né, tremenda assim, porque trazer a lembrança quem Deus é e o que Ele fez e faz é um recurso valiosíssimo para a gente enfrentar os dias maus, pois isso é um exercício de fé. Isso é um exercício de fé. E a fé, conforme nos declara Efésios 6,16, a fé é um escudo com o qual podemos apagar os dardos inflamados do maligno. E quando a gente fala desses aspectos, desses enfrentamentos de desafios, a nossa mente realmente é um campo de batalha. É um campo de batalha. Quantos não são os sentimentos, quantos não são os pensamentos, os turbilhões que vêm assim ao nosso encontro na tentativa de denegrir até mesmo a pessoa de Deus, de denegrir o amor de Deus por nós, de distorcer o cuidado de Deus por nós. Então, em momentos quando a gente está passando por dificuldades ou por grandes necessidades, a nossa alma assim, se torna um campo fértil para a germinação de sementes malignas, de ervas daninhas que vão sufocando a palavra de Deus, a verdade de Deus, a experiência que a gente já teve com Deus, na tentativa de fato de nos ir paulatinamente nos afastando dele. E quando a gente vê essa declaração ou declarações de Davi no Salmo 103, o que ele está fazendo de repente é exatamente isso, rebatendo uma mentira que talvez esteja sendo lançada na mente dele, rebatendo essa mentira ou engano com essa verdade de Deus, com essa verdade de Deus, de quem Deus é, porque Deus é bom, Deus cuida, é Ele quem faz, é Ele quem redime, é Ele quem salva, é Ele quem cura, né? E essa declaração que fora dele realmente não há salvação. Então essa declaração contínua para si mesmo acerca da pessoa de Deus, da verdade de Deus, a gente vê assim que realmente um recurso tremendo que nós temos a partir da palavra de Deus, e não somente isso, mas também quando a gente experimenta essa palavra de uma maneira tão vívida e tão pessoal, a ponto de poder trazer à nossa memória aquilo que realmente Deus tem feito em nosso favor. Então, quando a gente pensa que a gente está aí, né, no desafio desse novo ano, onde muitos planos foram feitos, mas que ainda a gente vive meio que à sombra dessa pandemia né, da Covid-19, certamente um aspecto que nos ajudará a enfrentá-lo de fato a fé em Deus e a gratidão, e a nossa gratidão a Ele, fundamentada no seu caráter.
com certeza isso será imprescindível para a nossa caminhada durante esse ano de 2022. E com certeza também a esperança, a nossa esperança e a certeza, a convicção centradas na pessoa de Deus nos propiciará essa gratidão e a alegria que não podem e não devem ser circunstanciais, não devem ser baseadas naquilo que nos rodeia, mas que deve ser firmada unicamente no Senhor. Por quê? Porque é isso que nos fortalecerá para os embates que provavelmente a gente vai enfrentar durante esse ano, né? E mais esse ano, porque a vida ela continua e a gente está aí, tem coisas que não dependem de nós e certamente a gente vai estar envolvidos com algumas coisas que nós não gostaríamos que tivesse acontecendo, mas que a gente vai ter que enfrentar. E que bom será se a gente puder fazer como Davi, trazer a nossa memória e declarar a palavra diante dessas situações que porventura a gente vier a enfrentar nesse novo ano. Então, que nesse ano de 2022, você e eu possamos nos lembrar que Jesus é Emanuel, Deus conosco. E a promessa que encontramos em Mateus 28:20 é que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Que essa seja a nossa maior segurança, que seja a nossa maior esperança nesses dias que estaremos aí caminhando durante 2022. E que a gente também tenha sempre em mente que nós já recebemos o melhor que Deus poderia nos conceder nessa terra, que é o seu próprio Filho, a sua salvação e a sua companhia conosco. E diante de tudo isso, o que Ele nos pede? Que apenas entreguemos a nossa vida a Ele, para recebermos, para continuarmos recebendo o ininterrupto cuidado dele deste lado da eternidade. Eu sei que nem tudo que acontece conosco, nem tudo que enfrentamos é o que gostaríamos que tivesse acontecendo. Mas se a gente parar e pensar, nós vamos ver também que, a despeito de certos desconfortos que a gente vivencia, nós temos a provisão de Deus sobre nós de uma maneira tremenda, 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 né? É que muitas vezes, pelo menos algo que eu paro assim, é que muitas vezes eu só fico olhando para aquilo que eu não recebi e me esqueço daquilo que eu já recebi, e quando eu me detenho apenas naquilo que eu gostaria de ter, mas não tenho, quanto eu perco de usufruir daquilo que Deus já trouxe à minha vida, e o quanto eu perco realmente de ser grato e meu coração se alegrar por essa provisão que Ele tem demonstrado sobre mim. Então é algo assim que eu particularmente tenho procurado, tenho vigiado e realmente procurado praticar, realmente não ficar detida naquilo que eu gostaria, mas de me alegrar exatamente com aquilo que eu já tenho, com aquilo que eu tenho experimentado de Deus, daquilo que Ele realmente tem trazido à minha vida de uma maneira muito, muito carinhosa, muito cuidadosa, né, para com a minha pessoa. Então, para terminar esse nosso encontro, fica aqui essa dica de Davi para a gente praticar durante este novo ano.
Bendiga, minha alma, o Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Gente, obrigada pela sua companhia, bênçãos de Deus sobre a sua vida e que juntas a gente possa conhecer e prosseguir no conhecimento do Senhor neste ano de 2022. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!